É, Hoje eu queria começar nossa última devocional. Eu falei uma frase: Ele é honrado quando sua palavra é honrada. Porque vocês lembram que nós estamos nos passos práticos para ter uma caminhada com Deus. E o primeiro passo significa permanecer em vinculada, né, na palavra. Então, permanecer em Cristo através da palavra. E aí eu falei uma frase: ele é honrado quando sua palavra é honrada. E citei para vocês lerem em casa Colossenses 3,16, que diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E a minha amiga Diana, que é assim uma incentivadora, também me cobre de oração também, uma grande amiga que Deus tem me dado, e ela me fez esse alerta e eu estou aqui ratificando, tá? Eu li a frase e disse para vocês lerem Colossenses 3,16, mas ele faz menção, como vocês viram, a que habite ricamente em nós a palavra de Cristo. Não é que a gente leia, que a gente conheça. A gente até fez a analogia, né, de a gente tem que comer todo dia um alimento diário, café da manhã, almoço, janta, lanche, e a palavra de Deus, ela também tem que servir desse alimento, mas ela tem que habitar ricamente em nós, ricamente, uma experiência. Então, o livro nos desafia a que a gente busque os conselhos, a gente busque as instruções na palavra de Deus. Lembram disso? E Diana me observou isso aqui, e eu estou aqui agradecendo a Dai. E vocês, quando perceberem que eu deixei alguma coisa aqui subentendido, vocês não entenderam, por favor, me digam, tá certo? Sugiro sempre um caderninho, como Diana faz, anota tudo, manda até foto para mim e a Bíblia do lado, para a gente levar esse tempo a sério, ricamente, que seja um tempo glorificado na presença de Deus, de crescimento. Só assim a gente vai frutificar na caminhada dessa mulher com Deus, que agrada ao coração de Deus. E hoje vamos para o segundo passo, né? Primeiro passo prático foi tempo em palavra, tempo de meditação. Segundo é tempo em oração, é o que vamos falar hoje. A oração é vista aqui como um elo, é o elo que nos leva a ter uma relação de intimidade e de adoração a Deus. É o tempo, além da palavra, o tempo com a oração. E é interessante, queridas, como a oração ela é importante na vida de uma mulher. A mãe de John Wesley, né, que foi o fundador do metodismo, grande missionário no mundo todo, impactou. Houve um incêndio, vocês devem conhecer essa história, e era uma família numerosa, 18 filhos. E ela orava, ela tirava um dia no mês, um dia de cada vez para orar especificamente por um filho. Obviamente, né, que sobravam alguns outros dias, mas ela fazia essa rotina e todos os filhos não a interrompiam, porque era sagrado aquele tempo dela. E houve um incêndio, uma casa bem carente que eles moravam, e naquele incêndio vieram pessoas para ajudar a retirar e todos saindo da casa, e ela lembrou, tem um lá dentro, tem um filho. Olha só, entre 18. E o marido era pastor, né? Ela tinha essa missão de intercessora. E alguém retornou na casa, arriscando-se e resgatou. Era John Wesley, grande homem de Deus. Marcou a geração de cristãos. Fundou o metodismo. Hoje temos inúmeras igrejas metodistas, temos as faculdades metodistas, muito forte no Brasil e principalmente fora do Brasil. Veja, né? E ela chamou aquele filho de meu tição. E além dele, o irmão de John Wesley também, ele escreveu mais de 700 hinos cristãos que estão nas harpas, no cantor cristão. Olha,
né? Como aquela mulher orou e como esse elo dela com Deus fez toda a diferença na família, uma família que marcou gerações. E tudo começa de uma mulher que tem esse tempo em oração. E aí a gente pode ver aqui a oração como vital. Faz parte também do alimento, como a gente viu, a palavra nos alimenta, a oração também. Quantos motivos nós não temos, às vezes, para desanimar? Às vezes, não sei vocês, mas tinha vezes que tinham lutas na minha vida que eu já passei, que eu não sabia mais orar, ou então eu dizia, eu não aguento mais orar, imagina, Deus já deve estar cansando de ouvir. Vocês já tiveram lutas assim? Pois é, mas aí Deus diz, orai sem cessar. Não é que Deus não escute a nossa oração, mas é porque Deus quer ver até onde vai a nossa submissão e a nossa obediência a dedicar tempo. E esse tempo é como a relação que a gente deve ter com nossos pais. Especificamente para quem tem um pai como eu tive, que era um grande amigo, um apoiador. Meu pai, ele elogiava, ele validava, sabe? Ele marcou a minha história. E toda vez que eu ia conversar, tudo que eu ia fazer, se a gente ia comprar, mudou da casa para vir para um apartamento, nós pegamos ele, colocamos no carro, viemos aqui mostrar, ó, é isso aqui, está em construção, fazemos, não fazemos. Vamos trocar um carro, mostrava lá a foto a ele. E ele faleceu com 98 anos, ele já era bem de idade. Mas, graças a Deus, ele não perdeu a lucidez e era um homem de Deus. Eu fiquei com a Bíblia dele de herança. E a Bíblia dele eu uso quando eu vou ministrar em algum lugar. A Bíblia é enorme, com palavras gigantes, é uma Bíblia grande assim. Eu ainda vou mostrar para vocês, me lembrem. A Bíblia dele é toda marcadinha. Eu vou mostrar para vocês. Ele fazia uns pontinhos de caneta e ele acordava, eu ainda solteira. Ele se converteu primeiro comigo, eu e ele. E ele ia de 5 da manhã, pegava uma cadeira de plástico, ia para o quintal e ia ler a Bíblia. Então ele gastava esses passos práticos. O primeiro, ele gastava tempo com a palavra e ele gastava tempo em oração. Eu pude ver respostas e mais respostas de oração, porque ele tinha a sabedoria que Deus dava humanamente para ele, mas sempre ele dizia, eu vou orar, minha filha, por isso. Quando a gente ia perguntar alguma coisa, ele dizia, eu vou orar, viu? Depois eu lhe digo. Assim deve ser o nosso vínculo com Deus. Ele quer que a gente faça isso. Deus, eu vou orar primeiro, se eu aceito ou não aceito isso. Se eu faço isso ou não faço isso. Ele quer ver até onde vai a nossa intimidade com Ele. Por isso ele diz, orai sem cessar. E a gente tem que pensar assim, alguém perto de nós que nos observa, iria nos ver como mulheres que se dedicam, que têm um tempo diário, longo, tranquilo, reservado para ficar em oração? Como os irmãos de John Wesley via a mãe, como eu via o meu pai? Será que alguém tem visto isso na nossa vida? Eu acho importante, sabe, a gente pensar assim, porque quem está ao nosso redor, não adianta eu dizer assim, olha, essa laranja está bem madura, mas eu tenho que, às vezes, ter que experimentar e dar para alguém que está perto de mim, para que ela sinta, realmente, ela nem fez careta, então essa laranja deve estar madura. O que nós temos frutificado nesse tempo de oração? 3. Saindo da oração, vamos ao terceiro passo prático. Obedecer aos mandamentos de Deus. Não é somente ler, porque senão nós vamos nos tornar somente abarrotadas de informação. Mas Deus diz, obedecer aos mandamentos. E a gente vai para aquele nosso texto lá de João 15. Lembra que eu disse a vocês, venham para o devocional com a Bíblia em João 15, que está nos dando suporte até a gente chegar nos frutos, que a gente vai falar dos comportamentos, né? Das atitudes que vão nos ajudar a ser uma mulher que caminha do jeito que agrada a Deus. Então, em João 15, 10, o que é que diz lá? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço.
Quem foi o maior exemplo para nós de obediência aos mandamentos? O próprio Cristo. Olha como ele nos exorta aqui. Se guardados os meus mandamentos, então nós temos livre-arbítrio também, para ser um cristão, uma cristã rasa, sem intimidade, e a gente ficar nadando ou pescando em águas rasas. A gente só vai pegar peixe pequeno. Quem se desafia, quem vai lá para o fundo do mar e que passa a noite, né, pescando, são os pescadores. A gente só vê aquele pontinho de luz lá, naquele barquinho lá no mar. Então, eles estão lá se arriscando a ondas fortes, a muito frio. Mas esses pescam peixes grandes, porque se desafiam. E isso a gente vai ver aqui nesse texto, que ele diz: agora, se guardardes, se você for para o profundo, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Esse é o grande desafio de obedecer aos mandamentos de Deus. Ele diz: se guardardes, aí sim permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Jesus deu o maior exemplo, né, meninas? E dentro desse compromisso com Cristo, a gente vai ver esse compromisso tem a ver com uma pergunta, que infelizmente a gente já está finalizando nosso devocional. Quando eu olho para esse relógio, eu confesso que dá uma raiva, mas é de Deus. Então, Paulinha aí, lá de São Paulo, do Rio, que bom, Micarla. Meninas, vamos para fechar esse nosso momento pensando com relação a esses passos práticos. Permanecer na palavra, permanecer em oração e guardar os mandamentos. Se eu vou querer chegar àqueles frutos que a gente vai caminhar para estudar, eu preciso estar viva espiritualmente. Eu preciso ter vivido Romanos 5:8, quando diz que Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadoras. Né? Então, esse compromisso de renovação só vai acontecer se nós estivermos vivas. E a autora lembra Romanos 10:9, que foi o versículo da minha conversão. Quando alguém me disse isso, fez toda a diferença, e eu entrei no meu quarto e eu li e reli e me converti, né, aos 19 anos com esse texto, com esse versículo. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salva. E isso fez toda a diferença para mim, porque eu entendi que não adiantava somente ler a palavra, não adiantava orar mecanicamente, eu não iria nunca guardar os mandamentos do Senhor, mas eu precisava estar viva espiritualmente. Foi aí que Deus me fez o desafio, Deus me chamou, Deus me restaurou. A primeira na minha casa, depois, como eu dizia a vocês, veio meu pai, e Deus foi trabalhando e trabalha até hoje em mim, me avivando, né? Tempos, às vezes eu estou com aquele galho seco, às vezes estou distante de estudar a palavra, a oração é aquela para tomar café, almoçar e jantar, e para dormir, mas aí há tempos que Deus, né? Eu permito que Deus chegue, jogue a água do Espírito, e esse tempo da quarentena tem sido esse tempo. Gente, eu vou dizer a vocês, eu estou triste porque muitas pessoas estão morrendo. E muitas famílias estão perdendo, estão sofrendo os impactos, a gente sabe disso. E temos orado por isso, tenho certeza. Mas, paradoxalmente, eu tenho estado feliz, eu tenho gostado desse tempo mais com a família e com Deus. É paradoxal, porque parece que, assim, por conta própria, por domínio próprio, eu não teria coragem de desacelerar, de sair daquele piloto automático. Aí veio essa pandemia para ficar em casa, atender em casa, ter tempo com a palavra, orar. Eu me pego orando, lavando a louça, fazendo, estou descobrindo que eu sei fazer feijão maravilhoso, bolo fitness maravilhoso. Minha carne é melhor do que a de muita gente. Desculpa aí, tá? Mas eu tô me achando, porque eu tô dando conta da casa, do fogão, de menino, de tudo. E ainda tendo tempo para a palavra.
Então, essa pandemia, eu permiti que Deus botasse a água do Espírito. É isso que Deus quer, sabe, em nós. E nós só temos 3 respostas para essa pergunta. Estou viva espiritualmente? Temos 3 respostas. Sim, não, ou então não tenho certeza. Infelizmente, a gente está terminando a devocional de hoje e a gente vai terminar com essas 3 perguntas. Qual é a resposta que eu daria hoje? Sim, eu estou viva espiritualmente, então louve ao Senhor. Então, glorifique ao Senhor. Então, bote louvor bem alto hoje. Vai fazer tudo que você está fazendo no seu dia a dia, né? Acreditando que cada dia é uma misericórdia renovada, embora os dias estão bem parecidos, vocês notaram já. Mas a cada dia são possibilidades. Deus dá um novo sentido a cada dia. Nós podemos fazer grande diferença, a começar de dentro da nossa casa. Se eu disser não, é porque eu ainda não apliquei esse versículo de Romanos 10, 9, que foi o versículo da minha salvação, da minha conversão a Cristo. Então você tem que confessar Jesus como seu Senhor e em seu coração acreditar que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E Ele é o único Deus que está ressuscitado, que nunca acharam vestígio nenhum do corpo. Muitos louvam aí a outros deuses que sabem onde é o túmulo e vão lá festejar, né, no túmulo. O nosso, não, nunca encontraram vestígios. Os cientistas já se debruçaram, hoje até pararam, eu acho, de buscar, porque não existe vestígio, porque ele ressuscitou dentre os mortos ao 3º dia. Ele está aqui, porque se 2 ou mais estão reunidos na sua palavra, ele diz que está no meio de nós. E se isso não constrange o nosso coração, é porque realmente a gente não deu essa primeira resposta. É porque eu não estou viva espiritualmente. Se isso não constrange o coração, saber que Deus, eu não consigo vê-lo. A gente está aqui conectado, a gente não consegue vê-lo aqui ao nosso redor. Mas ele disse, se 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu habito, eu estou aqui. A gente só não está vendo, mas Deus está aqui conosco. Ele está falando através de mim, pecadora e falha. Ele está falando para mim, está falando para você. Você está vivo espiritualmente? Não adianta querer frutificar. Uma planta seca não vai frutificar. Ela só frutifica se ela estiver fincada na raiz, se ela estiver verde. Se ela estiver sendo adubada, melhor ainda. Aí a gente vai realmente, né, frutificar. Se a gente disser essa resposta, não, eu não estou viva espiritualmente, precisa confessar Jesus como Salvador. E por último, se a gente responder, não tenho certeza, então é porque realmente nós estamos com a fé morna. Nós sabemos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que a maior prova do amor de Deus por nós é que Cristo morreu, sendo nós ainda pecadoras, mas a gente não tem certeza se responde que está viva espiritualmente. Esse é o desafio de hoje. Deus vai nos desafiando a nos perguntar hoje, o dia todo. Deixa Deus refletir com você aí, você refletir. Eu estou viva espiritualmente, louve-o. E repasse, e glorifique, e frutifique, e seja um perfume suave às narinas do Senhor, para quem estiver perto de você, mesmo em tempos difíceis. Se você respondeu não, então ore a Deus pela salvação, para que Ele realmente faça você crer, porque a fé é dom de Deus, não vem de obras para que a gente se glorie. E tudo vem dele, tudo provém dele, tudo volta para ele. E se a gente diz não tenho certeza, porque estamos mornas. Então, queridas, esse é o devocional para hoje. A próxima devocional nossa, sábado, a gente vai entrar no primeiro fruto, que é o primeiro fruto escolhido por Paulo, que é um dos mais importantes, que é o amor, tá? E nós vamos aprender muito sobre o amor, sobre demonstrar o amor, o desafio de amar. Esse primeiro fruto aqui é poderoso na nossa vida. Então, próximo devocional, venha com caderno, sua caneta, aberta em Gálatas 5. Então, Deus nos abençoe, que vocês tenham um dia rico da presença do Senhor, mas um dia cheio de reflexão e que a gente não deixe de se perguntar, estou viva espiritualmente? Como está o meu compromisso com Cristo? E que a gente possa
perguntar: como é que está esse meu elo entre eu e Deus, que é a oração? E quem está perto de mim tem me visto orar? Fiquem na paz. Até sábado, se Deus permitir.